Perguntas e respostas. Obrigado por iluminar minha alma. As queimaduras ainda estão sarando. Olha, bom, isso realmente não é uma pergunta. É um parágrafo com palavras numa combinação incomum. Deixa eu falar um pouco sobre as queimaduras sarando. Nietzsche diz que dá para ver o caráter de um homem de até o quanto de verdade ele aguenta. Que é bem interessante, você sabe, que temos essa ideia nas grandes tradições do Oeste que a verdade é o caminho, é a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for pela verdade. Eu acho que está certo, pois eu não acredito que você consegue manifestar quem você é sem verdade. Então eu acho que a verdade, literalmente e metaforicamente, é o caminho para quem você poderia ser se você era completamente você e através da verdade. Pois isso eu digo que a verdade te liberta. Mas o problema é que destruirá tudo que não é digno em você quando te liberta. E isso é aquele processo de queimar. É porque você te apega àquilo que não deveria. Parcialmente de orgulho, parcialmente de ignorância e parcialmente de preguiça. Então você encontra com verdade que você reconhece ser verdade. Todo mundo sabe exatamente quando encontra. Porque quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa importante que também te abalou em certa forma? Você sabe, frequentemente você olha para trás de sua vida e pensa, meu Deus, nessa fase eu aprendi uma lição. Eu não quero repetir, pois esse evento mudou o rumo da minha vida. Às vezes a verdade pode te destruir, você sabe? Um encontro com uma verdade da qual você nunca te ergue. Então, depois acontece alguma coisa para te levantar de novo e muito quem você era fica para trás. Muito do que você era se queimou. Você sabe, em certa forma, a ideia é que tudo de você que não é digno deve ser colocado nas chamas. E isso é mais um motivo para não ser muito relaxado em relação a que você diz que acredita, porque não é uma coisa que você faz sem cautela. Eu aprendi como rapaz, uns 25 anos, um pouco mais do que um menino, do que quase tudo que eu aprendi como rapaz, com uns 25 anos, um pouco mais que um menino, do que quase tudo que eu falava. Eu aprendi como rapaz, como uns 25 anos, um pouco mais que um menino, do que quase tudo que eu falava era uma ou outra espécie de mentira. Eu diria que eu não era muito pior das pessoas ao meu redor, nem melhor, e as mentiras eram múltiplas. Você sabe, eles eram tentativas de vencer um debate, somente para vencer o debate. Talvez uma maneira de demonstrar a capacidade da minha inteligência quando tive algum tipo de competição. Talvez o simples prazer de discutir e ganhar razão. Minha inabilidade de saber a diferença entre ideias que eu li e assumi porque eu li, mas não realizou que eu não tinha ganhado o direito de pleno uso. Eu tive essa experiência que durou bastante tempo, embora diria que nunca realmente acabou. E eu acho basicamente que foi minha consciência acordando. Eu não entendia isso até muito mais tarde. Quando lendo a Apologia de Sócrates, que essa voz, por falta de uma palavra melhor, se manifestou em mim, e cada vez que eu falava coisas que não era verdade, a voz me dizia, isso não é verdade, você não acredita nisso. Uma sensação semelhante. Eu acredito que não é incomum. Por muitos anos, eu perguntava para alunos da minha classe de psicologia se eles teve essa experiência de ter uma voz dentro da mente, digamos, metafórica, ou um sentimento que comunicava com eles quando eles iam fazer algo errado. Universalmente, as pessoas concordaram com um desses conceitos.
E outra coisa que eu perguntava era se eles sempre seguiram a voz, e a resposta foi negativa. É bem interessante, sabe? Você tem essa faculdade, essa consciência, que parece para mim ser muito colada com a ideia de livre escolha. Que você pode ter essa voz interna, dessa daimon. A palavra raiz de democracia é... Eu não terminou essa história bom. Daimon de Sócrates contou que ele era o guia moral. E democracia parece ser predicada da ideia de que político funciona se o povo presta atenção à consciência. Isso é a sobreposição desses conceitos, e que eu acho esse é o caso. Vamos supor que o Estado é como o princípio das consequências das decisões de todos os cidadãos. Aceitamos o propósito de que decisões mais sábias dos cidadãos, o mais certo, é o que faz o Estado funcionar. Eu não vejo de outra maneira. E talvez aqueles líderes que escutam melhor sua consciência acabam assumindo um papel mais importante e poderoso. Isso é bem possível. Bem, voltando à verdade, certo? Você sabe que eu aprendi que muito do que eu fiz era falso. E que tive um motivo porque veio tão claro para mim. Eu estava querendo entender por que as pessoas fazem coisas terríveis. Eu estava focado nas pessoas fazendo coisas muito terríveis. E eu estava interessado em Auschwitz, por exemplo. E não como um fenômeno político, pois como um fenômeno psicológico. Eu tinha curiosidade como as pessoas poderiam trabalhar como guarda em Auschwitz. Eu não tinha curiosidade de como ser pois você poderia ser. Eu estava mais curioso de como eu poderia ser sendo uma pessoa do bem, e que eu me achava, pois eu também sabia que muitas pessoas fizeram muitas coisas muito terríveis durante o século XX. A ideia era que, de alguma maneira, eu sou melhor que eles, ou eu supostamente seria melhor que eles, e que eu não decidi da mesma maneira, ou pior ainda, se eu tivesse a mesma situação, não teria feito as mesmas ou piores coisas. Essa suposição é muito perigosa. Até uma suposição suficientemente perigosa que pode manifestar os mesmos males que deveria evitar. Tive essa ideia, você sabe, que aconteceu na Alemanha e também na União Soviética. Não deveria acontecer de novo. Que precisamos fazer o motivo dos atos do século XX, especialmente porque também conseguimos inventar a bomba atômica. É que agora ficamos tecnologicamente tão poderosos que o tempo para essas coisas acabou, e que precisamos realmente entender por que o aconteceu e nos aprofunda suficientemente para ter um fim. Pois se você entende o problema, talvez você possa o resolver. E você sabe, em parte eu chego a acreditar que o problema é como de Solzhenitsyn, que o problema é que a linha entre bondade e malevolência corre no meio do coração de todos os humanos. Na mesma época, eu li A.C. Ewing, e ele acredita que a alma humana é como uma árvore cujas raízes se aprofundam até o inferno. Eu também acreditava que, através de uma examinação completa da sombra, que seria o lado sombrio do espírito humano, é que é sem fundo, essencialmente. Do que seria como uma experiência do inferno, e esse pensamento me tocou como verdade. E a maneira de parar essas coisas de acontecer é de parar você próprio de ser esse tipo de pessoa que faria, ou até começa a fazer. Outra coisa que você aprende de atrocidades e essas coisas, você poderia ler Ordinary Men, de Christopher Browning, que é um livro incrível para estudar exatamente este fenômeno. Está na lista dos livros no meu site. É sobre um grupo de policiais alemãos que se tornam assassinos brutais num período de meses. Quando eles entraram na Polônia depois da marcha do exército alemão,
Eles eram homens normais, classe média, e eles não foram forçados a fazer maldade pelos líderes, que é uma coisa que tornou esse livro tão interessante para mim. Foi a questão de entender que se queremos que essas coisas não aconteçam de novo, precisamos começar a tornar-nos o tipo de pessoas que não vai fazer essas coisas. Que parece óbvio, ao menos que você ache que somos marionetes de forças sociais. Por exemplo, o que pensam os marxistas. E eu não acredito nisso, porque somos também criadores de forças sociais. E também somos capazes de resistir a forças sociais, porque eu diria que o indivíduo é mais poderoso do que forças sociais. A maneira de acabar com essas coisas terríveis, a maneira de lembrar corretamente, é entendendo que você sim pode fazer essas coisas, porque as pessoas que me fez eram como você. E a saída para não ser assim é, em parte, de parar de contar mentiras a si mesmo. Que você nem acredita é que você está ciente que não deveria atuar assim. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Por bem ou por mal, sabe? Foi uma experiência muito sinistra, eu diria. É muito desconcertante de se entender como em pedaços suficientemente. É muito desconcertante de se entender como em pedaços suficientemente que muito do que você faz e fala realmente é falso. É muito trabalho arrumar tudo isso, mas as consequências têm utilidade. Então, essa foi a parte de meu entendimento, parte que me motivou em direção da psicologia, digamos, afastando de ciências políticas e direito, políticas em geral, porque eu comecei a acreditar e eu acho que isso é uma grande ideia de West. Também o caminho da redenção do indivíduo é também por toda a humanidade é a consequência da redenção de cada indivíduo. Eu sinceramente acredito nisso. Eu acredito que isso acontece como consequência de que você precisa ver a verdade e coragem na cara da existência. Essa é a regra número 1 do meu livro. Fica em pé, ombros para trás. É o jeito de se enfrentar as batalhas e entrar na ringue de luta da vida e fazer mais do seu melhor. Pois seu melhor não é suficiente, porque seu melhor não é o que você poderia ser. Você precisa de empurrar além disso. E isso é, no meu ver, onde você encontra aquilo que você precisa nessa vida. Você achará o sentido que mantém a sua vida. E você acha o padrão de ações que recupera o mundo. Os dois na mesma hora. Estou dizendo que a vida é um negócio complicado, você sabe? É fatal, é cheio de sofrimento, é cheio de traição e malevolência. Não tem nada da vida que é insignificante. É tudo profundo. É para achar o caminho atravessando toda essa capacidade de experiências infernal. Você precisa desenvolver um relacionamento com algo profundo. E que poderia ser mais profundo do que a verdade? É que você prefere ter no seu lado. Você fala que é óbvio. É lógico que todo mundo deveria fazer isso. E você precisa saber por que você não fez. E a resposta é, tipo, encapsulado nessa pergunta engraçada. Obrigado por iluminar minha alma. As queimaduras ainda estão sarando. Não falta destroços para queimar, e não falta dor quando os destroços queimam. É por isso que a gente teme a verdade, você sabe? Talvez foi por isso que Moisés encontrou Deus numa árvore queimando. Quem sabe? Mas parece que é isso mesmo. É o que você decide, você sabe? Você decide de acreditar. É arriscado, é um risco essencial. É uma fé ativa que você acredita que a verdade o libertará, que a gente tem uma divindade inerente sobre a nossa alma. É você que decide se você vai viver dessa maneira e que você vai deixar tudo de você que não é digno desse objetivo morrer.
E isso pode ser quase tudo de você. Que terrível pensar é que a única coisa que é pior é a alternativa, pois a alternativa é aquelas formas de inferno que produzimos ao nosso redor e que a gente produz com significante experiência durante os regimes totalitários no século XX. Essa seria uma boa coisa se decidirmos coletivamente e individualmente de não retornar para aquele lugar jamais. Obrigado.